continuidade ao estudo que nós iniciamos anteriormente, você que acompanha agora de modo ao vivo pela TV, você pode ter acompanhado ontem a parte 1 desta mensagem. E você que está no YouTube também, você pode acompanhar a primeira parte desta mensagem que foi transmitida. Você pode também agora acompanhar a segunda parte. Eu queria que você desse bastante atenção, que nós precisamos atender, muito bem ao que nós estamos vivendo. Eu vou começar a mensagem onde começamos no dia de ontem, onde começamos a mensagem ontem, onde que Paulo fala com o seu servo, o Timóteo, dizendo no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e estes desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas, perderão-se, se voltar a esses entendimentos. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições e faça a obra de um evangelista, e cumpra o teu ministério. Baseado nessas palavras do apóstolo Paulo e um grande cuidado que ele está tendo agora para com o seu discípulo, o futuro pastor Timóteo, ele diz: olha, vai chegar um tempo que a pregação da palavra, os ensinamentos do evangelho de Cristo não moverá os corações das pessoas, não porque o evangelho não é pregado ou porque não há poder no evangelho, é porque essas pessoas amontoarão para si pregações ou pregadores, pastores, religiões que façam, que ensinem aquilo que ela gosta também de praticar. Você vai encontrar, por exemplo, religiões que vão aderir práticas que notoriamente o Senhor Jesus, o Evangelho, a natureza já nos mostra ser contrário. Você vai achar o local onde você vai congregar que há uma legalidade para a bebida alcoólica. Não estou aqui falando diretamente a quem faz uso de tal, mas você vai achar um local que vai falar: não, Jesus bebia, pode beber, vão usar argumentos desse tipo, e ali vão estar cheios de pessoas que estão baseados nesses argumentos, e eles gostarão desses argumentos e ali vão permanecer. Assim, por exemplo, como você vai achar locais que vão ensinar, por exemplo, o casamento de uma poligamia, que vai ter o casamento que já não é baseado mais em marido e mulher, mas marido e mulheres, mulheres e um marido, ou ao contrário, ou pode ser uma mulher com vários maridos, e assim por diante. Você vai achar todo tipo de coisa que você imagine. Você vai encontrar, e vai existir sim, e diga-se de passagem, estes lugares estarão praticamente cheios, porque o que alimenta o ego, o que faz você estar bem com o seu pecado, te faz você ficar em paz. E aprendemos também que o Paulo dá a exortação dizendo: olha, eles vão começar a acreditar em mentiras, em coisas que Jesus não ensinou no Evangelho. Mas ele diz com muita clareza: mas você, Timóteo, não se perca, não se desvie, seja um rapaz, um homem, um marido, seja um pastor sóbrio, seja uma pessoa que não fuja do Evangelho, não fuja da verdade. Sabendo nós que Jesus disse que viriam dias que realmente, como o Senhor falou em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por se multiplicar os pecados, as concupiscências, então o pecado tem vencido o amor no coração das pessoas. Lembrando, salvo que o amor nunca falha, o amor nunca perde, mas as pessoas estão deixando o amor. E triste é para essas pessoas. Pensando nisso aqui, nós começamos a falar sobre o profeta Eliseu. Ele que, por sua vez, passou um período de muita dificuldade no período que a Síria fazia combate contra Israel.
E nesse período de combate da Síria contra Israel, a Bíblia fala que o seu servo estava muito preocupado, o obreiro que trabalhava com o profeta Eliseu, o que seria então o futuro profeta, o futuro pastor, né, sendo treinado pelo Eliseu. Ele preocupado fica porque agora estão tentando matar o Eliseu, porque o Eliseu era um homem de Deus, tinha contato com Deus e Deus revelava para ele os projetos ardilosos e maldosos da parte do governo da Síria, que queria de todo meio entrar, saquear e matar os exércitos e saquear aquilo que era do povo de Israel. Quando então Eliseu descobria, o rei ficou chateado, o rei Ben-Hadad. E essa chateação fez com que lhe enviassem carros e cavalos e cavaleiros para matarem o Eliseu. O Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, mostre ao servo, mostre a este homem, abra os olhos espirituais para que eles possam enxergar e saber no seu coração, saber na sua alma que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Que quis dizer o Eliseu? Ele disse: maior é o Deus que está conosco do que o inimigo que vem contra nós. E partindo daqui, nós então vamos iniciar a mensagem de hoje. O Eliseu, ele fez com que os exércitos sírios vissem o amor de Deus, porque ele poderia sim o rei de Israel dar cabo da vida de todos os do exército da Síria. Mas o Eliseu disse: alimente eles e deixe que voltem para casa. Veja que podendo fazer o mal, podendo xingar, podendo fazer zombar, podendo tirar a vida deles, eles não fizeram isso, porque a vontade de Deus é que todo homem se converta, todos eles. Para Deus não existe direita ou esquerda, nós estamos no céu, nós estamos olhando para o céu, nós somos do centro, não, nós somos de Jesus, nós somos do alto. Então nós oramos para que todos se arrependam, diz o Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Qual é o significado disso? Deus não quer que ninguém se perca nessa vida sem conhecê-lo, sem reconhecer como o Senhor. Enfim, quando o Ben-Hadad recebe novamente seus exércitos em paz, sem nenhum ferimento, não fizeram mal nenhum para Eliseu, o Ben-Hadad fica furioso. Lembrando que existem pessoas que mesmo recebendo benefícios, elas vão continuar sendo má. Mesmo recebendo bênçãos, dádivas, elas continuam duras. E é o que acontece agora com o Ben-Hadad. Versículo 24 de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura meio extensa, então quero que você dê bastante atenção na leitura para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Diz assim: e sucedeu depois disso, depois desses fatos que comentei com você, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de esterco de pombo por 2 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Deixa eu parar um pouquinho para a gente poder ir entendendo. O rei, então, furioso, ele se levanta, pega o seu exército, porque o profeta disse: olha, vocês não farão mal para o povo de Samaria, e Samaria não fará mal nenhum para vocês. No entanto, que eles vão embora. Eles voltam para o Ben-Hadad. Quando chegam até Ben-Hadad, Ben-Hadad fala: nós não vamos entrar em Samaria, mas nós vamos cercá-la. Ninguém vai poder sair. Nós não vamos entrar, nós não vamos promover briga nenhuma. Só que também eles vão ficar lá dentro. Eles não vão poder trabalhar, eles não vão poder comer, eles não vão poder barganhar, eles não vão poder fazer nada de troca, e eles vão ficar presos em Samaria. Eles ficaram cercados. Houve um cerco que não podia sair das cidades. Estranho isso aqui, né? Parece que essas coisas tornam a acontecer de vez em quando. Que houve um cerco. Esse cerco impedia que as pessoas trabalhassem, impedia que as pessoas fossem até os seus campos para verem a plantação, para a colheita, enfim. Quando isso aconteceu, a Bíblia fala que este cerco tinha um propósito de que os israelitas, os samaritanos, aqueles que estavam ali debaixo daquela palavra que Eliseu havia dado, eles sofressem. Veja que essa maldade, veja que eles receberam um benefício.
Mesmo tendo sido beneficiados, eles agora estão vindo com maldade. Veja que tem pessoas que mesmo recebendo bem, elas querem fazer o mal. Aí diz o versículo de número 26, que nós fizemos a leitura, que o momento que eles começaram então a passar por uma luta tão grande, que eles até por um pouquinho de esterco de pombo, um pouquinho de cocozinho de pombo, eles trocavam por moedas de prata. Imagine como que foi a inflação. Imagine a ponto de pegar uma cabeça de um jumento, que imagino eu que numa cabeça de um jumento tenha pouquíssima carne. Para que eles usavam a cabeça de jumento? Talvez já não tinham bois, já não tinham mais ovelhas, já não tinham mais animais para corte, para alimentação. Eles começaram a matar os jumentos. A ponto de que, se você perceber, que não se vendia mais nem sequer a perna do jumento, não vendia a costela do jumento, vendia a cabeça do jumento. Por quanto que diz aqui? Vendeu a cabeça por 80 peças de prata. Então a pessoa que não tivesse 80 peças de prata não conseguiria comer nem a carne da cabeça do jumento. Que eu digo para você que para que queria a cabeça do jumento? Para você ter uma ideia de que necessidade estava passando o povo por causa da maldade deste cerco que foi feito. Lembrando que este cerco sempre é algo ruim. Não é de Deus essa maldade. Aí você veja que isso que está acontecendo aqui promove aqui então um certo desespero dentro de Israel. E eu abordo este assunto e torno a falar para vocês: não fique desesperado. Não fique desesperado. Deixa eu falar para você por que você não deve ficar desesperado. Primeiro, porque o profeta Eliseu, ele falou com todas as palavras, e guarde isso no seu coração, porque é isso que está no meu coração. Maior é o Deus que está comigo do que a maldade que querem me fazer. Maior é o que está conosco do que os que está com eles. Maior é Deus. Maior é o nosso Senhor. Por isso, quando então começaram a ter tantas dificuldades, que olha a desgraça que aconteceu. Versículo 27. E ele lhe disse: se o Senhor não pode te acudir, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar, do trabalho, da labuta? De onde que eu vou te acudir? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho. Mulher, dá cá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Eles chegaram ao ponto de começarem a cometer canibalismo. Você sabe o que é o extremo da fome? O extremo da fome foi chegar a um dia que essas duas mulheres, tentadas pelo diabo, foi o próprio demônio que fez isso. O diabo, na mente dessas duas mulheres, se juntaram ali. Há quem diga que essas duas mulheres eram mulheres que tinham uma vida promíscua, que olharam para os seus filhos desprezando: esses filhos aqui não servem para nada, vamos comer eles. Ela pega um dia e fala assim: hoje nós matamos o meu filho, a gente come ele, quando acabar a carne dele, misericórdia. É uma coisa horrível de pensar, uma coisa triste de se pensar. Só que ela faz esse pacto, mata seu filho, tira a vida dessa criança, e no outro dia, quando acaba a carne daquela criança, aí vem então ela dizendo: agora chegou a hora de tirar a vida do seu filho, porque o seu filho agora, ele vai ser o nosso sustento. Eu digo misericórdia, porque isso não aconteceu como uma historinha da carochinha. Isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu, isso aqui acontece por causa da fome. E aí veio o versículo de número 29 dizendo: cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu do outro dia: dá cá teu filho, para que nós comamos, ela escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, ele ficou tão triste que a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia tristeza, cilício por dentro sobre a sua carne. E ele disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça do Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Veja que agora o rei, ele acha um culpado para a dor dele. Quem que é o culpado dele estar passando por isso? O rei fica triste de não poder alimentar uma dessas mulheres que agora cometeram o canibalismo. Ele fica com a dor, ele fica com a tristeza daquela criança que foi feito um ato de canibalismo por causa da fome.
Chega agora um momento específico, claro que a gente percebe isso, que a dor dele é transparente, e ele começa agora a apontar erros. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Veja que a culpa ele atribuiu ao profeta Eliseu, aquele que era usado por Deus. Nós muitas vezes culpamos as pessoas e acabamos esquecendo do Deus que nós servimos. Você sabia que é Deus que livra você? Você sabia que é Deus que livra a tua casa? É Deus que protege você? É Deus que protege a sua esposa? Que protege os seus filhos? Que protege o seu marido? É Deus que te guarda. Quem nos guarda, diz a palavra, Salmo 121, eu volto a falar, Salmo 121, o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não dormita, ele guarda o seu povo. Amados, veja que importante é para nós compreender que muitas vezes, nos momentos duros da nossa vida, nós queremos atribuir o nosso erro a Deus. As nossas dificuldades, a culpa é de Deus, a culpa é desse pastor, porque eu fui fiel, porque eu fui dizimista, porque eu fui ofertante. Olha a luta que eu estou passando agora. Ele colocou a culpa nele, disse, eu vou matar o Eliseu. Veja que no momento de loucura, no momento de dificuldade, de aperto, nós queremos refugar, nós queremos colocar a culpa em alguém. E não faça isso, porque quem te guarda é Deus. Deus não vai permitir o mal chegar na tua casa, diga amém. Não vai permitir. Mas eu tenho que estar colocado o meu coração em Deus, porque nesse momento o rei agora ele se esqueceu de Deus. Porque olha, ele vai fazer coisa ainda pior. Versículo de número 32. E estava então Eliseu assentado em casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora, para com a porta, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, o Eliseu, o profeta, e disse então o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais pois esperaria do Senhor? Aí então a crítica do rei agora, ele começa a dizer, o que adiantou buscar Deus? Ele começa agora a ponderar suas palavras e dizer, achei o culpado é Deus. O que eu vou esperar de Deus? Olha o que Deus está deixando a gente passar. Deus não existe. Nesses momentos de tanta dificuldade surgem esses sentimentos do inferno para tirar a tua fé. Porque agora ele diz, o que eu vou esperar de Deus? Olha a maldade, olha o que Deus está deixando eu passar, olha a situação que eu estou vivendo. Ele coloca a culpa em Deus, ele vai atrás do profeta para matar o profeta, tirar a vida do profeta, com a intenção de prejudicá-lo, com a intenção até mesmo de mostrar que ele havia desfalecido na fé, ele já não cria mais no Senhor, já não acreditava mais que Deus podia fazer alguma coisa. Tem um dito popular que se fala aí fora, né? A esperança é a última que morre. Posso falar uma coisa para você? Vou falar diante dos seus olhos agora. A esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Se você espera em Deus, você receberá a resposta. Pode passar o tempo que for, Hebreus capítulo 12, se não estou enganado, falha a memória, falha aqui agora, salvo se eu errar o capítulo, mas a Bíblia fala em Hebreus que um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que Deus prometeu que faria, Ele vai fazer. Não abstenha da tua fé, não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de fazer o bem, não deixe de colocar a sua vida pautada no Evangelho, não deixe você de orar porque os dias são difíceis, não deixe você de ler, meditar na palavra, não deixe você de fazer a sua parte como um cidadão do céu, como alguém que vai morar no reino celestial de Jesus.
Porque, entenda, ainda que a maldade esteja imperando nessa sociedade que está levada aos desejos, às promiscuidades, como o próprio Paulo falou para o Timóteo, eles vão se desviar amando as coisas desse mundo. Eles vão desviar querendo cada vez mais, ganância cada vez mais. Por esse motivo você percebe, notoriamente, fica claro para nós isso, que agora ele está contra Deus. Será que você que está me ouvindo agora, você não está contra Deus? Porque os dias estão difíceis para você? Agora que você deveria se apegar, a orar, a clamar. Pastor, eu não orei, olha a situação que está agora. Então comece agora, há tempo. Se você começar a clamar a Deus, Deus vai te responder. Mas infelizmente, nós preferimos achar um culpado do que mudar. Melhor achar culpados do que mudar a nossa posição, do que mudar a nossa postura de fracasso, de dor, de tristeza e colocar o Senhor como a base de tudo. Porém, entretanto, todavia, Deus sempre envia a palavra. E o que faz, até hoje como tema, nós tínhamos nas palavras que trazem fé de hoje, nós estávamos estudando sobre João capítulo 1, que o Senhor é a palavra. O verbo se fez carne, a palavra manifestou-se entre nós em Cristo Jesus. O verbo era Deus, o verbo é Deus, a palavra é Deus. E é a palavra que é viva, a palavra é viva, como também diz Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Ela tem poder para penetrar em divisão da alma, do corpo, do espírito, até juntas e medulas. Ela nos faz tanto discernir, quanto compreender, quanto crer, quanto ter esperança. Por isso, agora o capítulo 7, para a gente terminar a leitura, meu tempo já está se esgotando, eu vou fazer isso bem rapidinho agora. 2 Reis 7, vou começar no versículo 1, coloca 1 SS, porque eu não tenho certeza se eu consigo chegar até o final. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Versículo 1 do capítulo 7, continuando esse entendimento. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Ele chama todo mundo e manda as pessoas, prestem atenção no que Deus vai fazer aqui. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. O profeta, o pastor, ele traz a palavra da esperança. E ele chega e fala: gente, calma, não é o fim, porque amanhã, na porta de Samaria, onde há um cerco, onde há inimigos esperando você botar a cara lá fora para matarem você, você vai botar o rosto para fora da tua porta. E Deus vai preparar para você muito mais barato do que uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Por 1 ciclo de prata você vai ter farinha. Você vai poder ter farinha para fazer teu pão. Vai ter farinha para poder fazer o pão e dar para o seu filho comer. Ele fala com toda a palavra, com todo entendimento. Ele diz: vai ter a porta de Samaria todas as providências que você precisa. Deus vai enviar à tua porta a providência que você precisa. Você pode falar: eu creio. Deus vai enviar na tua porta a providência que você precisa. Deus não vai deixar você vacilar com os seus pés, como diz a palavra. Por isso ele continua. Aí tinha um dos homens, que infelizmente esses aqui sempre vão existir. Existiu aqui, existe conosco, às vezes até na nossa casa, existem pessoas assim, familiares que são assim, amigos que são assim, que são como esse capitão. Versículo 2: porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Penso eu, como faria, Ixi, deu ruim. Porque agora esse homem escuta: tá bom, você não crê no que Deus pode fazer? Você não acredita no que o poder de Deus tem capacidade para fazer? Então você vai ver todo mundo se alimentar, todos estarão muito bem, só que você verá, mas você não comerá. Você não vai se saciar do benefício de Deus. Então entendo eu no meu coração, no pouco entendimento que tenho, porque acredito que preciso melhorar muito, no pouco entendimento que tenho e naquilo que conheço da palavra, eu acredito que o incrédulo, ele vê o outro vencendo e ele perece.
O incrédulo é o que não crê no poder de Deus. Eu creio na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Cada palavra descrita aqui são para o meu benefício, são para o meu crescimento, são para a minha exortação, são para que eu possa um dia alcançar o reino do céu. É isso que eu creio. E por isso transmito para você, o incrédulo, o que está duvidando disso, infelizmente vai ver, mas não vai saciar. O que é fiel, Deus não deixa passar fome. A Bíblia fala de Elias, eu não vou entrar no assunto hoje, mas o Elias, a Bíblia fala que no tempo que não houve chuva durante 3 anos e 6 meses, pense numa escassez tremenda que Israel passou, a Bíblia fala que Deus preparou um ribeiro para Elias e pão e carne que os corvos iam trazer para ele. Como isso aconteceu? Porque Deus sustenta os seus. Deus guarda e protege aqueles que confiam nele. Agora, versículo 3. E então, depois disso, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Deixa eu explicar para você. Os leprosos, por sua vez, não poderiam ficar juntos no arraial. Os leprosos ficavam excluídos. Eles ficavam fora da cidade. E eles não estavam dentro de Samaria, estavam nas cercanias de Samaria. Só que eles não podiam entrar, porque eles lá dentro de Samaria tinha fome. Então eles começaram a conversar, os 4 leprosos. Olha, se a gente entrar para comer, não vai ter comida. Se a gente for até os Círios, nós podemos morrer. Mas se for para Samaria, vamos morrer também. Então vamos tentar, vamos se esforçar. Tá difícil? Pastor, tá difícil. Então vamos se esforçar. Já ouviram a expressão? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, tem muita coisa difícil, mas você precisa encarar. Você precisa crer. Deus, faz alguma coisa o Senhor vai mover. Eu vou me esforçar e Deus vai fazer alguma coisa. E eles vão. E eles vão até os Círios, o arraial dos Círios, onde eles tinham montado ali então a sua armada. Versículo 5, e levantaram o seu crepúsculo, logo bem cedo, antes de o sol sair, para ir para o arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Olha por que não tinha ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos Círios um ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram de manhã e fugiram no crepúsculo, bem de madrugada, nem o sol saiu, eles fugiram, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, com comida, com todo tipo de alimento, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial dos Círios, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam-se. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam-se. Então disseram uns para os outros, os quatro leprosos, disseram uns para os outros: não fazemos bem, isso que nós estamos fazendo não é bom. Eles pararam e vejam que, olha, eles eram excluídos da sociedade. Os excluídos estão agora sendo saciados. Lembre que o Eliseu disse, a palavra que saiu da boca do profeta foi: vai ter comida. Amanhã vocês vão ter comida. De manhãzinha vocês vão ver comida na porta de vocês. E aí então Deus fez que tivesse um barulho de exército tão forte, aquele bramido, aquele barulho alto de exército fez que os sírios fugissem. A voz do nome de Jesus. No nome de Jesus, os demônios fogem de você. No nome de Jesus, todo o inferno treme. Na voz do nome de Jesus, toda boca confessa que o Senhor é Deus e todo joelho se dobra na presença de Deus. Todos fugiram. Os leprosos se alimentaram, comeram, se encheram, se empanturraram. Tem ouro agora, tem prata, tem vestes novas, cavalos, tudo para eles.
Enquanto isso, Samaria está com medo, porque eles estão com fome, não tem o que fazer, mas havia uma palavra de Deus. O que faz você continuar de pé é a esperança pela palavra, a fé que Deus colocou em seu coração. Não retroceda, porque eles pararam e sentiram, olha, por pior que foram mal conosco, agiram, jogaram a gente para fora, porque somos leprosos, mas não achamos isso bom. Vamos chamar Samaria para vir até aqui. Olha que coisa. 2 vezes nós vemos nessa história, nesse entendimento, que mesmo recebendo o mal, eles fizeram o bem. Eliseu podia ter feito o mal naquele dia, dizendo, rei, pode matar todo o exército da Síria. Ele não fez o mal, ele fez o bem. Olha, quando você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Quem planta alegria vai colher alegria. Quem planta o bem vai colher o bem. Agora, quem planta vento vai colher tempestade. Você vive brigando com todo mundo. Você vive com raiva do pastor, com raiva de igreja, com raiva de tudo, com raiva de Deus. O que Deus vai fazer por mim? Olha como que eu tô. Termino aqui, vamos voltar lá bem rapidinho. Eu vou terminar lá no finalzinho. Lá no versículo... Deixa eu pegar o versículo chave. Lá no versículo 16. Os leprosos vão até Israel, em Samaria, e falam, gente, tem comida de graça. O rei manda 2 cavaleiros para confirmar se é verdade ou não é mentira dos leprosos. Vai até ele, confirma e vê que todos os exércitos tinham ido embora dos sírios. Aí eles voltam e avisam, e aí vem o povo de Israel para se alimentar. Vem louco de fome, né? Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Entrou e comeram tudo que tinha lá. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Vai acontecer com você, conforme a palavra do Senhor. Vai acontecer conosco, conforme a palavra do Senhor. Eu termino, triste decepção, vou dizer para você o que acontece com o incrédulo. O incrédulo é assim, E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta. E ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele. Termino aqui dizendo para você, o incrédulo, ele veio primeiro, porque ele era um capitão, parou na porta do arraial dos sírios, e veio aquela tropa, aquele povo de Samaria com tanta pressa, com tanta correria, passaram por cima dele, ele morreu pisoteado, porque não creu na palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus, Deus livrará você e toda a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.